Invasor Zim é uma das animações mais injustiçadas da Nickelodeon. Ela é completamente diferente de tudo que existia naquela época, com design e uma história um tanto intensa, digamos assim. Apesar disso, ela acabou sendo cancelada, mas mesmo assim ele acabou deixando muita história que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aqui embaixo quais outras histórias eu devo trazer aqui no canal. Inclusive eu estou refazendo a história de Hora de Aventura agora com muito mais detalhes e tá ficando muito legal. E eu tô postando lá no meu outro canal em partes, mas eu vou trazer aqui um vídeo longo quando tiver pronto. Se quiserem ir acompanhando, o link está aqui na descrição, beleza? Então sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Invasor Zim. Mas antes, pessoal, vamos falar do patrocinador desse vídeo, Genshin Impact, um jogo de RPG de ação mundo aberto disponível para PlayStation 4, 5, iOS, Android e PC. E nele você poderá explorar o gigantesco mundo de Teyvat, um mundo com cenários maravilhosos e histórias incríveis, podendo explorar todos os 7 elementos e montar um time com 4 deles. E se estiver muito difícil sozinho, você pode se juntar a amigos na sua jornada. Nessa nova atualização teremos 2 novas personagens com design incrível, Nahida e Layla. Os movimentos de combate delas são muito irados, além de serem incríveis na composição de time. Outra coisa vai ser o capítulo final da história em Sumero, com a aparição finalmente do último boss, o Scaramucci. E eu tô doido pra ver como vai terminar essa storyline incrível. Mas isso é só uma parte desse mundo gigantesco que você pode explorar. Pra você ter noção, se o mundo de Teyvat for comparado com o mundo real, isso equivaleria a 5.961 estádios de futebol. E falando em futebol e estarmos perto da Copa do Mundo, teremos um evento especial onde você vai poder jogar futebol chutando slimes para o gol. E o universo de Genshin não fica só no jogo não. Olha que legal esse vídeo que eles fizeram cozinhando as receitas na vida real de um prato clássico do Liyue, ou esse teaser de paisagens extremamente maravilhoso. E uma das coisas que mais me deixou entusiasmado é a colaboração deles com um estúdio de animação, o Ufotable, para produzir um anime. Esse estúdio produz animações incríveis como Fate Zero, Fate Stay Night e Demon Slayer. Então imagina a qualidade disso, eu mal posso esperar. Então corre agora e aproveite as atualizações da versão 3.2, acesse o link aqui na descrição e baixe agora Genshin Impact. E tudo começa em um lugar muito distante da Terra, uma raça conhecida como Irken, que apesar de não terem porte físico, a sua inteligência e tecnologia fazem deles os maiores conquistadores de todo o universo, tendo inúmeros planetas em seu poder que servem estrategicamente para diversas estruturas da sua sociedade. E os governantes dos Irkenianos são os Altíssimos, porque afinal a altura é um fator muito determinante. Quanto mais alto eles forem, mais importante ele é. E graças à sua tecnologia genética, eles conseguem reproduzir in vitro seres que vão se tornar invasores e assim criar um grande exército. E um desses invasores criados foi o Zim, um Irkeniano bem peculiar, porque apesar de ser até que bem inteligente, ele tem uma sede de poder incontrolável. Então às vezes nas suas missões esse desejo acabava o cegando, ele tinha uma epifania e tudo acabava muito mal, como da vez que ele acabou explodindo uma boa parte do seu próprio planeta. E esses grandes prejuízos e missões fracassadas começaram a deixar os Altíssimos com cada vez menos paciência com o Zim. Eles tentam inclusive bani-lo da sua posição como invasor, o mandando para o planeta Foodcourtia, que era basicamente uma rede de fast food gigantesca, e trabalhar lá era uma das piores coisas de todas. Mas como o Zim era muito esperto, ele acaba conseguindo escapar desse trabalho e se infiltrar novamente no exército de invasores, nesse evento de graduação onde os novos invasores iriam ser designados para os seus respectivos planetas a serem conquistados. Só que aí do nada aparece o Zim lá no meio pedindo para que os Altíssimos dessem um planeta para ele de novo. Então, para evitar ter problemas com ele novamente, eles decidem designá-lo para um falso planeta que era tão, mas tão distante
distante, que seria uma passagem só de ida para ele nunca mais voltar, dando a ele o Girl, um robô auxiliar que estava defeituoso, literalmente ali no lixo do lado, e o mandando para nunca mais vê-lo, conseguindo assim exilá-lo sem que ele percebesse e não fizesse muito escândalo. Só que o que eles não esperavam é que nessa localização que eles o mandaram, na verdade existia sim um planeta, e este, claro, era o planeta Terra. Chegando lá então, ele escolhe um disfarce adequado para se enturmar entre os terráqueos, constrói sua casa, faz uma família falsa, e para conhecer mais sobre aquele povo ele começa a estudar na escola primária. Só que o que ele não esperava é que lá ele encontraria o seu maior inimigo, um garoto chamado Jib, que é obcecado por tudo que é sobrenatural. Ele é filho do professor Membrana, um cientista extremamente inteligente, criador de tecnologias muito avançadas. E por isso, Jib também é muito inteligente, porém ele não é levado a sério pelo seu pai, que não acredita nessas coisas sobrenaturais. Mas de qualquer forma, ele acaba deixando o Jib usar as suas tecnologias. Isso vai ser bem importante para ele conseguir combater de frente a frente com o Zin. E quando ele chega na escola, o Jib automaticamente percebe que ele é um alienígena. Isso assusta o Zin, mas logo ele percebe que todo mundo acha que o Jib é um completo maluco, e nada do que ele fala é levado a sério por ninguém. Então a partir desse dia, o objetivo principal do Jib é conseguir desmascarar a verdadeira identidade do Zin, para assim mostrar para todo mundo que ele não é um maluco, e ao mesmo tempo salvar a Terra desse tirano conquistador. Uma batalha que vai perdurar durante todo o desenho. E supõe-se que o objetivo do Zin como invasor é estudar os seres e preparar o terreno para a futura invasão, roubando assim todos os recursos e instalando naves para escravizar a população. Então, quando Zin, depois de 6 meses viajando, reporta para o planeta Irken que ele chegou ali na Terra, ninguém acredita que realmente existia um planeta lá. Mas assim era melhor ainda, porque desde quando Zin foi embora de lá, a porcentagem de conquista deles aumentaram muito. Então eles fingem que o Zin é um verdadeiro herói por fazer o que ele está fazendo, para que ele continue assim bem longe. E aqui começamos os episódios do desenho. Vou passar por eles rapidamente e dar atenção para os mais memoráveis. E bom, de início o Zin estava se enturmando e com medo de ser descoberto. Então para isso ele acaba arrumando um melhor amigo para afirmar ser um humano. Só que ele é um conquistador e não aguenta ficar por muito tempo fingindo ao lado dele, apagando sua memória e nunca mais o vendo. Depois o Zin se encolhe para combater o Jib por dentro, literalmente. E quem acaba salvando ele é sua irmã mais velha gótica, a Gas, que é a única além do Jib a saber que o Zin realmente é um alienígena. Porém ela não tá nem aí, para falar a verdade. Depois disso ele leva seus pais robôs para a escola numa reunião de pais, o que claramente não deu nada certo. E também acaba ficando perdido pela cidade, passando por muitas confusões e ainda assim não conseguir chegar na sua casa. Mas quando ele finalmente chega, ele decide assistir um filme onde os humanos derrotam alienígenas usando seus germes. E a partir disso ele fica completamente neurótico da limpeza, eliminando cada germe existente da sua casa. Mas isso não era o suficiente, ele começou a explorar cada vez mais e mais, até chegar em um fast food, que era o lugar mais contaminado de todos. Mas também descobriu que a carne do hambúrguer não tinha nenhum germe. E assim ele resolve o problema criando uma armadura de carne. E aí, meus queridos, chegamos no episódio mais bizarro, creepy e maluco de todos. Quando o Zin pega uma doença e tem que ir para a enfermagem, ele percebe que quando for examinado, vão perceber que ele não é um humano. Então a solução dele para isso é roubar um órgão de cada pessoa, para sim simular que ele tivesse um organismo humano. Mas mano, tráfico de órgão em um desenho e dane-se. Ele trocou o cérebro da mulher por uma lata, cara. Inclusive, o coitado Jib, que ficou o episódio tentando detê-lo, no final também é uma vítima e tem o seu coração substituído por um de porco. E é isso que a doutora acaba percebendo. Depois então ele é capturado por uns lunáticos conspiratórios que descobrem a sua verdadeira identidade, mas eles o veem como um deus. E outra, eles são conspiratórios, ninguém acredita neles também. Então o Zin vive o seu primeiro dia de chuva aqui na Terra e descobrimos que o Zin tem sensibilidade à água,
água que queima ele. E isso seria frequentemente usado como Jib como uma arma contra ele. E depois na escola eles têm que aprender mais sobre a sociedade, indo em trabalhos junto com adultos. O Jib fica com um cara igual a ele, um investigador do sobrenatural. Enquanto isso, o Zin vai trabalhar em uma lanchonete novamente. Só que acontece que os astros iriam se alinhar e acontece um fenômeno que o Zin tem que trocar de pele. Só que para infelicidade do Jib, ninguém acaba vendo isso. E agora, pela primeira vez, outros alienígenas aparecem, capturam a Terra e vão mandá-la diretamente para o Sol. E ironicamente é o Zin que vai lá detê-los. Porque afinal é ele que deve conquistar a Terra. E lutando muito com eles, depois de muita dificuldade, ele consegue libertar a Terra, a salvando para continuar o seu plano de conquista. Depois disso, o Gur acaba abraçando o Zin todo melecado de gordura. E isso faz com que ele acabe ganhando uma linda espinha alienígena. E ele tá lá todo preocupado com isso. Então o Gur decide desenhar uma carinha na espinha dele. E isso tem um efeito completamente inesperado. Todo mundo que ficasse olhando para aquilo acabava hipnotizado. Tava aí uma maneira perfeita de começar a sua dominação na Terra, conseguindo dominar toda a sua escola, mas no final a espinha acaba nojentamente estourando. E aí acabamos descobrindo um dos motivos do Jib acreditar em coisas sobrenaturais. Porque o Zin cria uma máquina capaz de substituir objetos do passado por objetos do presente. Só que a única coisa compatível com essa máquina é o porquinho de pelúcia. Então tudo na vida dele começa a virar porquinho de pelúcia do nada, causando diversos acidentes e ele fica todo ferrado, coitado. E quando o Zin achou que ele tinha derrotado o seu arqui-inimigo, o professor Membrana cria uma armadura muito poderosa para o seu filho, sendo capaz de converter esses ursinhos em cada vez mais poder para ele. O Zin estava completamente derrotado, então ele decide criar um ursinho com uma mensagem dizendo para ele nunca usar essa máquina do futuro. Só que claro que isso também não dá certo. E aí, mais uma vez, o Zin acaba salvando a Terra, agora de uns aliens invasores que tinham a aparência de bebês humanos. Inclusive, eles se juntam e fica um negócio super bizarro. E depois a sua professora faz um desafio para eles venderem chocolates e quem vendesse mais ganharia um prêmio secreto. E o Zin fica alucinado para saber qual é esse presente secreto, fazendo tudo o que ele tivesse ao alcance para conseguir ganhar essa competição, inclusive aterrorizando as pessoas, mostrando um futuro alternativo que elas teriam se elas não comprassem o chocolate dele. Só que no final ele descobre que o prêmio era uma lata de atum. Depois temos uma pequena contradição aqui, quando o Jib acaba descobrindo que o Zin é alérgico à carne, causando umas queimaduras muito feias nele. E claro que o Jib ia usar isso ao seu favor. Então o Zin, para se vingar, acaba injetando DNA de mortadela nele. E à medida que ele vai se transformando literalmente em uma mortadela, ele consegue usar o mesmo DNA para infectar o Zin. E agora os dois têm que trabalhar juntos para conseguir uma cura. Só que como muitos episódios desse desenho, eles não têm um final feliz, se transformando em pedaços de mortadela para todo sempre. E daí que vem a teoria de que existem diversas linhas temporais do desenho, o que explicaria esses finais irreversíveis em alguns episódios. Seguindo então temos o episódio focado na Gas, e eles normalmente são bem legais. Neste o console GameSlave 2 é lançado e a Gas fica maluca para conseguir um. Só que o seu pai só deixaria que ela fosse até o shopping se o Jib fosse junto com ela, o que ela é obrigada a aceitar e ele ainda acaba atrasando ela. E depois de enfrentar uma fila gigantesca sobra apenas um console, e um nerdola chamado Ings acaba mentindo para ficar com ele. E olha, ele se arrependeria para sempre por ter feito isso, porque a Gas usaria o que ela mais sabe fazer, terror psicológico, conseguindo por fim o seu tão desejado videogame. Depois disso, o Zin acaba descobrindo que ele pode pilotar Marte como se fosse uma nave espacial. E claro que ele ia usar isso como uma arma para levá-lo até a Terra. Porém, o Jib descobre que Mercúrio também pode ser usado como uma nave. E assim os dois entram em uma gigantesca guerra espacial.
E o Zin perde porque fica preso dentro de uma chuva de asteroides. E aí temos um dos especiais de Halloween mais legais, quando o Jib começa a usar várias tecnologias do seu pai e acaba abrindo um portal para outra dimensão de forma aleatória. Só que essa dimensão era na verdade o seu subconsciente, e ela está repleta de monstros, esses que atormentam a mente do coitado. E eles acabam usando o portal que o Jib abriu para ir até o mundo real. Só que eles desistem quando veem que o mundo real é mais aterrorizante do que de onde eles vieram. Depois o Zin acaba criando um clone do Jib e diz que é ele no futuro. Tudo isso para conseguir chegar até a inauguração de uma das invenções do Professor Membrana, que era uma máquina capaz de extinguir a necessidade de combustíveis fósseis para a humanidade. E o Zin queria usar essa máquina ao seu favor, porém como sempre não dá certo. E também não dá certo para os humanos, porque o Professor Membrana acha que estão zoando ele lá na plateia e por isso ele nunca ativa aquela máquina. E agora os Autos, percebendo que a volta do Zin podia ser algo possível, começam uma série de planos para tentar acabar com ele. Começando o mandando a um acampamento de treinamento super hardcore, dando desculpa que se ele passasse ele ganharia uma nave Irken. E quando o Zin quer alguma coisa, ele faz tudo para conseguir, usando os truques mais sujos, acabando com seus colegas e até mesmo derrotando o sargento, que era a prova final. Ele acaba sim recebendo essa tal nave como prêmio, porém ela estava programada para ir diretamente ao Sol. E depois então eles têm o plano de mandar um monte de robô defeituoso para o Zin. Só que o empregado lá do armazém estava todo revoltado e acaba trocando essa correspondência, enviando pro Zin na verdade um robô extremamente maneiro. E claro que ele iria querer usar isso para conseguir acabar com o Jib, porém ele acaba tirando um monte de fotos, o que serviria como provas, e assim ele acaba tendo que destruir aquele robô. Depois temos aquele episódio absurdo dos piolhos. Tudo começa com um menino espalhando piolho para todo mundo, e eles são obrigados a chamar uma guerreira especialista nisso. E ela descobre que existia uma rainha piolho gigante embaixo da escola. Começando a lutar contra ela, ela vê que a única coisa imune era o próprio Zin, usando ele na sua arma para conseguir derrotá-la e libertar todos os alunos. Depois disso, o Girl estava mais defeituoso do que o normal, então o Zin decide consertá-lo implantando um amplificador de inteligência nele. Só que ele acaba ficando tão inteligente que ele percebe que o Zin na verdade era um fracassado na missão de conquistar a Terra, e por isso começa a se voltar contra ele. E depois de muita batalha entre os dois, o Zin consegue remover essa inteligência dele, voltando a ser o robô simpático e entusiasmado que a gente conhece. Aí temos um episódio que o Jib do nada começa a ser extremamente poderoso. Ele derrota o Zin com muita facilidade e ninguém mais é páreo para ele. Assim ele salva o mundo, fica muito famoso e se torna um grande investigador paranormal. E assim ele cresce e inclusive detém a invasão Irken no futuro. Ele se tornou tudo o que ele sempre quis. Mas no final acaba descobrindo que tudo aquilo era uma simulação criada pelo Zin apenas para tirar sarro da cara dele, coitado. E então chega o Dia dos Namorados. E nesse maravilhoso desenho, demonstrar amor é dar um pedaço de carne para outra pessoa. E é aí que conhecemos a Taki, uma aluna nova que chega dando salsicha para todo mundo, inclusive para o Zin, que era alérgico à carne. E aí ela começa a pegar no pé dele e o Zin meio que entra na dela, com a desculpa de que ele iria estudar como funciona o amor humano. Só que isso se transforma rapidamente em um relacionamento extremamente tóxico. Ela literalmente tortura tanto ele que chega uma hora que ele não aguenta mais. E aí que ela revela sua verdadeira identidade. Ela era na verdade uma Irken. E há 50 anos atrás a impulsividade do Zin fez com que ela não conseguisse chegar até a cerimônia de invasores, o que era o maior sonho para ela. Então desde então ela vem planejando a sua vingança, que era humilhá-lo e dominar o planeta Terra antes que ele. E ela já tinha todo o seu plano arquitetado e coloca em ação, removendo todo o magma do centro da Terra para destruí-la e dar aos Altíssimos. Então para detê-la acontece algo inédito. O Zin acaba pedindo ajuda para o Jib, porque ele sabia que não ia conseguir fazer isso sozinho. E até mesmo a Gas entra nessa jogada. Então enquanto o Jib ia para desligar o reator na Terra, o Zin vai batalhar com a Tech no espaço e a Gas consegue convencer o Girl a hackear a nave depois de dançar com ele. Algo que claramente ela não queria. Porém isso foi crucial para eles finalmente conseguirem derrotar a Tech. E no final desse último episódio da primeira temporada, cai dos céus um presente extraordinário para o Jib.
a nave da própria TAC. Isso dá muita expectativa para a série continuar com o desenvolvimento da sua lore, mas sabemos que infelizmente não vai dar certo. A segunda temporada foi cancelada na metade, tendo apenas uma parte dos seus episódios produzidos, e muitos acabaram ficando apenas no seu roteiro. Mas enfim, continuando, o Jib acaba descobrindo que a nave da Tech é protegida por um sistema de segurança cópia da personalidade da própria Tech. Então, para conseguir dominá-la, ele acaba usando a sua própria personalidade nela. Só que isso acaba gerando uma crise existencial e ela acha que ela é o próprio Jib, se transformando nele e indo para a escola como de costume. Só que lá o Zin consegue aproveitar isso, hackeando a nave e conseguindo controlar ela para atacar o próprio Jib. Só que no final ela acaba lembrando por si só quem era o Jib, protegendo ele e decidindo apagar a sua memória, pois agora ela sabia o quão triste e perturbado era ser o Jib. Temos outro episódio que eu gosto muito também, que é quando o Jib consegue hackear a nave dos próprios Altíssimos para obrigá-los a ir até a Terra. E essa fraqueza faz com que apareça um grupo de revolucionários que não gostam dos Irkens, só que eles não são muito úteis e não conseguem fazer nada. E lembra que lá no início eu falei que o Jib foi exilado para trabalhar num fast food, mas por fim ele é muito esperto e conseguiu um esquema para sair de lá, que foi basicamente se disfarçando de burrito pro cara comer ele e ele sair sem que o negócio lá detectasse ele. E desde então o chefe lá, cozinheiro desse fast food, está atrás do Zin para se vingar dele. E aí ele acaba aparecendo na Terra e eles têm uma batalha final. E falando em final, chegamos ao último episódio lançado desse desenho, que é na verdade um especial de Natal. E se passaram 1 trilhão de anos. Umas crianças esquisitas estão ouvindo uma história de Natal de um boneco de neve robótico. E ele está contando a história do próprio Zin. E o Natal que ele queria arrumar dinheiro humano, ele achou muito estranho que esse velho com roupas vermelhas tinha tantos presentes com ele. E assim ele decide capturá-lo para descobrir todos os segredos do Natal. Entendendo como tudo isso funcionava, ele tem um plano genial. Ele se veste como o Papai Noel e começa a enganar todo mundo que ele é o verdadeiro Papai Noel. E assim ele consegue conquistar o amor de todos os humanos que serviriam de mão de obra para construir um teletransportador gigantesco. Este que serviria para teletransportar toda a humanidade até o mundo dos Altíssimos. Era um plano perfeito, porém no dia da execução desse plano, ele descobre que a roupa que ele estava usando era capaz de absorver amor humano. Então, depois de receber muito amor naquela noite, ele é contagiado ao ponto de ficar completamente do bem. Um ser de luz que amava o espírito do Natal. Só que isso também não duraria muito, porque o Jib aparece com um mecha extremamente poderoso para derrotar o Zin. Só que os seus poderes acabam corrompendo o traje de Papai Noel, o transformando em um ser meio do mal. Por fim, o Zin consegue escapar do traje e ajuda o Jib a reduzir aquele traje e lançá-lo diretamente para o espaço para ele nunca mais perturbá-los. E eles achavam que eles tinham o derrotado. Porém, 1 trilhão de anos depois, a humanidade só conseguia sobreviver porque ela estava em um domo. E aquele Papai Noel do mal voltava todo o Natal para atacá-los cada vez mais aterrorizante, buscando biscoitos e leite para todos sempre. E assim, meus queridos, infelizmente termina esse maravilhoso desenho. E eu tentei trazer aqui o amarrado dessa história e eu espero que vocês tenham gostado. Do mais, vocês sabem, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!